Professor Hamilton, se eu usar o ChatGPT no meu TCC, eu corro o risco de cometer plágio? Na verdade, os alunos dizem, eu corro o risco de ser acusado de plágio, porque o aluno não está muito preocupado se ele vai cometer plágio. O problema dele é se alguém vai descobrir. Padawan, eu sei disso, eu sei onde seu calo aperta, porque eu lido com alunos há mais de 15 anos, eu sou professor de curso de graduação, pós-graduação e orientação científica há mais de 15 anos. E nos últimos 10 anos eu ajudei mais de 45 mil alunos. Sim, números fechados recentemente, 45 mil alunos que fizeram seus trabalhos de maneira simples, rápida e sem estresse com o meu treinamento online. Mas não é disso que eu vim falar aqui para você, eu vim te dar essa resposta. TCC e ChatGPT. Pode ter plágio? Você quer a resposta simples, curta, rápida? Sim, pode. Essa é a resposta. Então quer dizer que a gente vai pegar o ChatGPT e jogar no lixo? Não dá para usar? Ele é péssimo, ele é das trevas, ele não funciona, meu orientador vai querer me matar. Aliás, eu falei antes aqui que o aluno diz, eu posso ser acusado de plágio, né? Como se plágio fosse crime, e na verdade né? Configura falsidade ideológica. Mas a grande preocupação do aluno é que o orientador, de alguma forma, né, invalide o trabalho em função dele ter usado um mecanismo de inteligência artificial. Então, se eu disser que usar o ChatGPT faz com que você corra o risco de cometer plágio, eu estou te dizendo para abandonar definitivamente a ferramenta? Não, meu jovem e intrépido Padawan, não precisa abandonar a ferramenta. A tecnologia está aí para ser utilizada e ela tem as suas benesses, os seus benefícios. Agora, como eu sempre digo, os resultados da aplicação de uma ferramenta dependem do nível de conhecimento do usuário. E eu vou te provar isso, porque eu vou te mostrar no ChatGPT como essas coisas funcionam. Eu vou te mostrar na ferramenta como é que isso funciona e vou te mostrar que sim, é possível acontecer plágio e que você tem que tomar certos cuidados e que você sim precisa conhecer produção científica. Não adianta você querer se livrar do trabalho. Eu vou entregar para o ChatGPT construir. Se você fizer isso, você corre um risco gigantesco. Agora, se você sabe o que está fazendo e usa a ferramenta, ela otimiza o seu tempo, ela pode otimizar o seu esforço e você vai lapidar, você vai cortar as arestas necessárias para desenvolver o seu conteúdo. O ChatGPT pode te levar a cometer plágio, principalmente porque ele não foi criado como uma ferramenta de inteligência artificial especificamente para produção científica, ele é uma ferramenta geral. No TCC Sem Drama nós temos uma ferramenta que é uma inteligência artificial que produz textos científicos com base na estrutura padrão da escrita científica, é diferente, então lá o risco é muito menor. Mas você quer usar o ChatGPT? Pode usar, mas atenção, vamos ver funcionando na ferramenta para a gente não correr risco? Então bora lá. Está aqui o nosso digníssimo ChatGPT, tá? Eu já estou dentro do chat, já fiz o meu login e eu já deixei duas amostras, dois exemplos aqui para você para que a gente pudesse discutir nesse vídeo. O primeiro trata de liderança e motivação, um tema delimitado para um trabalho científico. O outro fala de alimentos funcionais e doenças crônicas não transmissíveis. Estou orientando neste momento alunos do TCC Sem Drama. Cada um desses temas tem hoje um aluno do TCC Sem Drama que eu estou orientando. Vamos lá para o chat, vamos entender por que ele pode sim te levar a cometer plágio. Primeiro, cuidados que você tem que ter. Tem gente que simplesmente abre o ChatGPT e escreve alguma coisa do tipo. Quer ver? Eu vou abrir um novo chat aqui. Escreve alguma coisa assim, texto para artigos sobre, sei lá, liderança. Cara, você acabou de dar um comando péssimo para o ChatGPT. Péssimo. Porque você não diz para ele que o texto é científico, você não diz para ele que tem que seguir um padrão de produção acadêmica, você não diz para ele se você está escrevendo um artigo científico ou um artigo jornalístico, por exemplo, né? Um artigo técnico. Você não delimitou o seu tema, você está entregando um tema extremamente amplo, né? Liderança, para o ChatGPT. Então ele vai sair escrevendo um monte de coisa e mais do mesmo e não vai fazer sequer uma citação. Olha só o texto que ele está produzindo aqui, ó. A liderança é um tema cada vez mais relevante em um mundo em constante mudança, com o aumento da complexidade dos desafios enfrentados. É essencial ter líderes capazes de que possam motivar, inspirar, orientar suas equipes para alcançar mais do mesmo, tá? Afirmações muito genéricas. Um líder eficaz é aquele que tem a capacidade de influenciar as pessoas ao seu redor sem recorrer ao uso da autoridade. Mas digamos que o seu foco não é a figura do líder, isso aqui já não serve para você.
Na delimitação do seu tema é que você vai dizer isso. Então, primeiro, não venha para a ferramenta se você não tem um tema delimitado, um problema de pesquisa, um objetivo geral e objetivos específicos, estrutura básica, que é a primeira coisa que eu ensino para os meus alunos, eles aprendem a fazer em minutos. Porque senão você vai ficar aqui com um monte de frase que é senso comum, mais do mesmo, seu orientador vai te dar uma ferrada, normal, natural. Agora, digamos que você faça os inputs da maneira correta, e aí eu já deixei aberto aqui para você, ó. Quero um texto escrito, tá? Mas isso aqui ele sabe interpretar, escrito dentro da norma científica para um artigo que fala, o artigo obviamente científico, tá aqui, que fala de liderança e motivação com citações e autores. Olha a diferença entre dizer isso aqui, né? Que ele inclusive traduziu, ó, ele dá um nome, ele fala Effective Leadership Skills, ou seja, habilidades efetivas de liderança. Isso não foi isso que você está pesquisando. Então cuidado com os temas amplos, cuidado com os comandos que você dá para o ChatGPT. Mas aqui, ó, em liderança e motivação, nesse comando que eu passei aqui, ó, eu já especifico muito mais, eu dou diretrizes muito mais direcionadas para o ChatGPT. A propensão, a projeção, a possibilidade é que ele me dê retornos muito mais assertivos dentro daquilo que eu estou pedindo. Ainda assim, há problemas. E óbvio, você pode reescrever o que eu coloquei aqui de várias outras maneiras. Quero um texto para um artigo científico que fale sobre liderança, sua relação com motivação, usando autores e citações. Você pode colocar aqui autores dos últimos 5 anos. Você pode colocar aqui número de linhas, número de parágrafos. Qualquer ajuste que você fizer aqui ajuda, mas não resolve esse probleminha que eu vou te mostrar aqui agora. Olha o texto que ele gerou aqui. Ele fez até um texto curto, porque eu não falei número de linhas, não disse número de parágrafos, desculpa, mas ok. Primeiro, ele já faz uma divisão que está errada, porque ele cria um título aqui chamado liderança. Eu não disse para ele que a estrutura do meu artigo é assim. E ele faz uma introdução de um parágrafo, fraquíssima. Se você entrega essa introdução aqui, é o início de uma coisa. Um parágrafo é o início de uma contextualização, não é uma introdução pronta, né? O aluno que não está preparado, ele pega isso aqui e fala, opa, minha introdução está pronta, vou mandar isso aqui, mas vai tomar uma ferrada meteórica. Muito cuidado. Tá? Aí ele coloca aqui, vou até ignorar os títulos. A liderança e a motivação são temas centrais na gestão das organizações. Óbvio. A literatura acadêmica destaca a importância da liderança para a efetividade organizacional e da motivação como fator crítico para o desempenho dos colaboradores. Começou a ficar melhor. Esse artigo tem como objetivo, isso é típico de conteúdo científico, tá? Esse artigo tem como objetivo, esse trabalho tem como objetivo apresentar uma revisão da literatura. Eu falei com ele que o meu trabalho é de revisão de literatura? Não. Ele chegou à conclusão, digamos que você está fazendo uma pesquisa de campo, mais um erro aqui. É por isso que você tem que saber o que você está fazendo para pegar o que ele construiu e usar. Porque de repente você pode usar todo esse parágrafo aqui como o início de uma introdução. Mas se você está fazendo uma pesquisa de campo, você vai tirar essa revisão de literatura. O problema é que os alunos não leem e não estão preparados para ler e interpretar a informação e saber o que é certo, o que é errado, o que se encaixa no seu trabalho e o que não se encaixa. Então é muito importante que o aluno esteja capacitado para usar a ferramenta, porque senão ele vai usar a ferramenta da maneira errada e vai levar ferro. É normal. Vamos seguir aqui. Este artigo tem como objetivo apresentar uma revisão da literatura sobre liderança e motivação, enfatizando as principais teorias. Não disse isso também. Talvez não seja a minha intenção enfatizar as principais teorias. E aí eu coloco isso de qualquer jeito no meu trabalho e aí o meu orientador vai me cobrar. Agora eu quero aqui, ó, as principais mentorias, as principais teorias. Você me falou que ia enfatizar, então agora enfatiza. Me mostra todas aqui. Olha o cuidado que a gente tem que ter com a ferramenta. Sabe usar a ferramenta quem tem conhecimento para usar a ferramenta. Por isso que no nosso treinamento a gente entrega primeiro o conhecimento, depois o conteúdo, depois a orientação, depois a ferramenta. E é uma outra ferramenta que é muito mais assertiva para a produção científica do que o ChatGPT. Aí vem aqui, liderança. A liderança é definida como a capacidade de influenciar um grupo de pessoas a trabalhar em direção a objetivos compartilhados. Segundo o Euclid, a liderança é composta por 3 elementos principais, o líder, os seguidores. Aqui ele fez uma citação indireta, ok? Você vai ter que pesquisar para saber que obra é essa, outro problema, né? Você vai ter que tentar jogar aqui no ChatGPT, né? Euclid 2010, qual é a obra tal? Às vezes ele vai te retornar, às vezes não vai, tá? A liderança, se você fizer pesquisa do seu referencial antes e depois tentar construir o texto no ChatGPT, é muito mais efetivo. Mais uma dica importantíssima, vai anotando os insights aí. A liderança é composta por 3 elementos principais, o líder, os seguidores e a situação. A literatura destaca a existência de diferentes abordagens teóricas sobre liderança, como a abordagem dos traços, a abordagem comportamental e a abordagem contingencial. Veja bem, aqui em cima ele falou apresentar as principais teorias. Aqui ele botou 3, são muito mais do que 3 as teorias sobre a liderança. Tem teoria focada no líder, tem teoria focada no ambiente, tem teoria focada no processo, enfim, é mais do que isso. Aqui já um outro problema. Mas, Hamilton, e o plágio? Ele não citou aqui? Ok, mas vamos para o próximo parágrafo. Ó.
A abordagem dos traços argumenta que a liderança é uma característica inata de algumas pessoas que possuem traços pessoais como inteligência, carisma e determinação. Por outro lado, a abordagem comportamental, ele fala desses 3 tipos de abordagem que ele levantou aqui. Esse parágrafo inteirinho é uma explicação de diferentes abordagens teóricas e não há uma citação. Sabe o que é isso aqui? Plágio. E eu pedi a ferramenta que eu queria, citações e autores. Mas a ferramenta, por si só, ela não é uma consciência artificial, ela é uma inteligência artificial. Então ela comete esse tipo de lapso, não referencia e não coloca citações em determinadas passagens, e isso é plágio. E quem vai ser cobrado pelo plágio é você, não é o ChatGPT. Aí ele divide aqui em motivação, começa a falar, né? A motivação é um fator crítico para o desempenho dos colaboradores, é definida como o processo que leva a pessoa a se comportar de determinada maneira para atingir objetivos específicos. A literatura destaca diferentes teorias sobre motivação, como a teoria das hierarquias de Maslow, que é uma teoria importante, da expectativa de Vroom, teoria de autodeterminação. Tem mais teorias também, tá? A teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, olha só, aqui de novo ele vai explicar as teorias e novamente nenhuma citação de onde ele tirou esse conteúdo. O seu professor vai querer saber isso. E aí, o que você vai responder para ele? Ah, Milton, mas é esse tema específico. E foi a maneira como você deu o input. Se você der os inputs aqui de outra forma, falando de citação, autores, produção em padrão acadêmico, científico, tudo, ele vai te retornar da mesma forma. Então você tem que ter o conhecimento para usar a ferramenta para gerar os melhores resultados. Aí é o tema? Beleza, então vamos pro outro, né? Alimentos funcionais e doenças. Doenças crônicas não transmissíveis. Alimentos funcionais ajudam a prevenir essas doenças. Eu tenho uma aluna fazendo um trabalho sobre este conteúdo, esse tema. Então, ó, quero um texto escrito dentro da norma científica para um artigo que fala de alimentos funcionais, doenças, com citações e autores. Aí ele começa, de novo, faz uma introdução, que é só um início de uma contextualização, não posso jamais usar isso aqui como introdução e nem colocar subtítulos, né, o título secundário da minha introdução, como alimentos funcionais ou doenças crônicas, não posso fazer isso, tá? Já tem um erro de estrutura aqui. E aí, ó, os alimentos funcionais têm sido amplamente estudados devido ao seu potencial papel na prevenção e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis. Dentre essas doenças, destacam as cardiovasculares, diabetes mellitus 2, Aqui já caberia uma citação, porque quem disse isso? Quem disse que os alimentos funcionais têm essa capacidade de prevenir doenças? Tá? Aí tem, de novo, ele quebra, né, em títulos que eu não mandei ele quebrar. Os alimentos funcionais são definidos como aqui. Olha só, definição de alimentos funcionais, sem a devida citação, sem autor, ano ou página, se for uma citação direta. Tá? Então, você pode especificar mais aqui com citações diretas, indiretas, pode, mas isso sempre vai acontecer. Sempre haverá lapsos. Isso quer dizer que você não pode usar a ferramenta? Não use. Às vezes o que ela vai produzir de conteúdo aqui você consegue pegar, pelo menos uma parte, e utilizar no seu trabalho, mas você tem que filtrar a informação, você tem que aparar as arestas, você tem que buscar os autores e inserir naqueles locais onde a ferramenta falhou nesse processo, porque senão você será acusado de plágio, ok? Então tem que ter muito cuidado. De novo, vou repetir uma frase aqui que eu falei e que eu acho extremamente importante. A qualidade dos resultados da aplicação de uma ferramenta dependem do nível de conhecimento do seu usuário. Então, utilizar o ChatGPT, né, leva a risco de cometer plágio? Sim, leva. E quem é que tem que fazer esse filtro? Outra ferramenta artificial? Um programa antiplágio? Não, até porque eles não funcionam. Mostro isso em outros vídeos aqui no canal. Eles estão baseados em premissas erradas. Você, aluno, é que tem que fazer isso. Com base em quê? Conhecimento e orientação de verdade. E nisso aí eu posso te ajudar através do TCC Sem Drama. Então está dado o recado. Você quer usar o ChatGPT? Use. É uma tecnologia útil? É. Agora você tem que saber usar. E para saber usar, você tem que ter o conhecimento necessário para isso. Você tem que ter orientação para isso. No TCC Sem Drama, por exemplo, um aluno me mandaria esses textos e me diria: "E aí, posso usar, não posso usar?" Eu ia apontar os erros para ele. Então é muito importante ter essa consciência. É muito importante. Cuidado para não cair em armadilha. O ChatGPT nem é a solução para todos os seus problemas e basta você cuspir qualquer coisa dentro dele que ele vai te retornar tudo aquilo que você precisa na sua vida, mas também não é algo inútil, muito pelo contrário, ele pode te ajudar, mas ele vai te ajudar cada vez mais quanto maior o seu nível de conhecimento. É isso aí! Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Onde você estiver assistindo aí, certamente tem um link para você conhecer o treinamento online do TCC Sem Drama, onde você tem uma outra ferramenta muito mais poderosa do que o ChatGPT para a produção científica,
Tem todos os meus conteúdos exclusivos, a minha orientação e da minha equipe. A gente se vê aqui do lado dos aprovados.